E aí, minha galera, tudo bom com vocês, queridos? Todo mundo firme e forte? Ótimo, que Deus continue nos abençoando, nos dando ânimo, coragem, nos dando saúde para continuar os nossos trabalhos. Hoje nós vamos ter mais uma videoaula, tá bom? Muito atenta às reflexões, organize aí seu espaço de estudo, coloque o livro no lugar, se desligue de tudo aquilo que vai lhe tirar a atenção nesses próximos 10 a 12 minutos. E fique bastante atento, tá bom? Então vamos para mais uma videoaula do Líder em Mim. Então vamos lá, alunos do 6º ano, turma maravilhosa. Quero iniciar essa aula dizendo que eu estou muito feliz com o retorno das tarefas. Vocês estão enviando as tarefas em tempo hábil. Parabéns! Continuem assim. Bem, a lição de hoje é a lição 19. Eu tenho uma ideia. É o primeiro momento dessa reflexão. Parte 1. O conceito-chave é falar com segurança. Então vamos lá. Nesta lição, estudaremos sobre a segunda parte do hábito 5. Depois ser compreendido. É a segunda parte, porque o hábito 5 é primeiro compreender para depois ser compreendido. Como nas últimas lições nós refletimos mais sobre a primeira parte, agora então nós vamos refletir sobre a segunda parte. Para sermos compreendidos é preciso ter coragem, além de ter que falar com segurança. E isso só é adquirido com o tempo e com a prática. Né? Às vezes você olha uma pessoa, um professor mesmo, sei lá, uma pessoa, nossa, fulano fala com tanta segurança, só que isso precisa ser praticado. Se a gente não praticar, se a gente não exercitar, a gente não vai adquirir esse hábito, não. E como falamos anteriormente, que para sermos compreendidos é preciso ter coragem, além de ter que falar com segurança, é porque eu tenho que expressar bem, eu tenho que saber expor bem aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu vou falar, para que o outro compreenda o que eu quero comunicar. Aprender a falar com confiança está em nosso círculo de controle? Você já se perguntou sobre isso? Você falar lá na frente, apresentar um trabalho ou falar de uma situação, está no seu círculo de controle? Falar com essa confiança, com toda segurança? Vamos ouvir aqui algumas contribuições, né, de 2 alunos nossos, dos colegas de vocês. Vamos ouvir com muita atenção. Aprender a falar está no nosso círculo de confiança, pelo incrível que pareça, ele está. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Bom, quando a gente vai estudar para alguma matéria, que a gente precisa falar em público sobre essa matéria, tá? A gente precisa estudar antes de falar. Antes de falar, a gente precisa praticar. Porque se a gente não fazer essas coisas, a gente não vai ter confiança no que a gente está falando. E se a gente não tiver confiança, provavelmente o que a gente está falando está errado. Por isso, sempre que a gente tem que ter confiança no que a gente está falando, tem que estudar e ainda tem que praticar, porque se a gente não fizer essas coisas, a gente não vai entender o que a gente tá falando. Meu nome é Lucas e eu vou falar sobre falar com confiança. Falar com confiança é sim uma das coisas que está no nosso círculo de controle, pois quando conhecemos um assunto, iremos falar sobre ele, falaremos sobre ele de forma confortável e natural e passaremos para as outras pessoas uma mensagem de que conhecemos sim aquele assunto e de que dominamos ele. Caso contrário, nós não sabemos sobre aquele assunto, iremos passar uma mensagem para as pessoas de que não conhecemos nada sobre aquele assunto e de que nós não somos confiantes. Então, quando conhecemos o assunto na qual nós falaremos, nós falamos com naturalidade e com confiança. Então, sim, falar com confiança é uma das coisas que está no nosso círculo de controle. Compreender o outro requer consideração. Essa imagem mostra alguém que está olhando atentamente, alguém que está ouvindo atentamente, com os olhos, com os ouvidos, com o coração. Por quê? Porque tem consideração, porque tem respeito, né, pelo outro, por aquilo que o outro está sentindo e está expressando. Ser compreendido requer coragem.
Isso mesmo, para compreender, para ser compreendido pelo outro, eu tenho que ter coragem. Tia Sônia, para que eu preciso ter coragem para ser compreendido? Porque você vai comunicar algo. E aí você tem que comunicar isso com muita segurança, com muita certeza do que você está dizendo, para que a pessoa do outro lado ouça e acredite. E tenha prazer em ouvir, né? Por isso é que a gente tem que ter coragem. Nós vamos agora acompanhar a leitura da história de Adriana. Essa história está lá na página 64. Eu gostaria que você agora pegasse o seu livro, acompanhasse essa leitura, tá bom? Com muita atenção, com muito cuidado, tá bom? E depois nós vamos refletir. A história de Adriana. Eu tenho dificuldade em me expressar. Costumo ter boas ideias, mas não consigo compartilhá-las. Um dia desses, minha professora pediu a cada aluno que pensasse em algo que gostaria de mudar na escola. Até aí tudo bem, mas ela pediu que apresentássemos tal ideia para a turma toda. Estava empolgada com a ideia que tive de criar um uniforme escolar, mas sem coragem de apresentar para a turma. Quando eu começava a ter coragem para falar, logo surgiram alguns pensamentos. Será que a turma vai gostar? E se eles rirem de mim? E se eles não me ouvirem? Bom, depois de pensar muito, tive coragem e comecei a treinar a apresentação. Eu li em voz alta para minha irmã e depois para o meu pai. Então, no dia da apresentação, eu estava me sentindo segura. E para minha surpresa e alegria, a galera amou a minha ideia. Hoje, pertenço ao grupo de alunos responsável pela criação do uniforme. Bem, você viu que a Adriana, ela às vezes não tinha muita coragem, né? Para falar lá na frente, para se expressar. Ela tinha muita dificuldade. E ela tinha boas ideias. Gostava, tinha capacidade de contribuir mais com algo que acontecesse na sala, com os colegas, mas ela tinha dificuldade para fazer isso, né? Mas ela foi desafiada e ela realmente se colocou à disposição para fazer realmente, cumprir esse desafio e poder realmente contribuir e ser compreendida pelos seus colegas. Ela tinha medo que a turma, né, como fala aí no texto, que eles rissem dela, que aí, popularmente falando, que eles caçoassem dela, ficassem cutucando. Vocês lembram, inclusive, que essa é uma prática que a tia Sônia sempre cobra de vocês. O colega está lendo, o colega está contribuindo, o que nós vamos fazer? 2 ouvidos, 1 boca. Fecha a boca, ouvidos atentos. Vamos respeitar, vamos ter respeito por aquilo que o colega está falando, pelas contribuições que ele está dando, porque isso é muito importante. O outro precisa disso da gente. Todo mundo gosta de ser ouvido. Então, quando a gente gosta de ser ouvido, a gente também vai ouvir o outro com atenção, né? Então, no final, uma felicidade para ela, né, dizendo que pertence a um grupo de alunos responsável pela criação de uniforme. Olha só, às vezes eu acho que a minha contribuição nem vai, né, trazer grandes coisas, não vai fazer grande diferença, mas faz. E é quando a gente dá uma ideia, o outro dá outra ideia, e aí vai juntando, e aí a gente cria essa sinergia e consegue fazer a coisa muito melhor. Nós finalizamos aqui. Ser um ser compreendido, não há felicidade maior. Gedália Santos. Isso mesmo, quando a gente é compreendido, quando a gente tem uma contribuição ali, que a gente fala alguma coisa, que alguém disse, nossa, que legal que você falou isso. Nossa, que bom que você contribuiu com isso. Isso é importante. Eu lembro, inclusive, que foi mais ou menos baseado nisso que a tia Sônia fez a primeira aula quando vocês faziam o 5º ano. A tia Sônia fez um trabalho em grupo e aí vocês iam organizar um pequeno projeto e cada um começava a falar dando a sua contribuição. É tão bom quando a gente é ouvido, né? Importante. Então não há felicidade maior do que a gente ser compreendido. Tá certo? Então, queridos, realizem as atividades direitinho de vocês, tá bom? Cumpram com as tarefas.
assistam direitinho a aula, né? Se for preciso, repitam novamente a aula, mas acreditem, o Líder em Mim só tem um objetivo: contribuir para que você seja uma pessoa muito melhor. E por aqui nós vamos encerrar a nossa videoaula de hoje. Eu espero que todas as reflexões que vocês ouviram aqui fiquem gravadas no coração, fiquem gravadas na mente, mas que vocês ajam conforme as reflexões. Pois só desta forma é que nós nos tornaremos pessoas muito mais proativas. E eu confio na proatividade de cada um de vocês. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até a próxima videoaula.